Pensa num nome. Um nome quase perdido numa longa lista de família na Bíblia. E se eu te disser que ali escondido tem uma mensagem de apoio que muda tudo? Pois é, hoje a gente vai descobrir o segredo de Quemuel. Olá e seja muito bem-vindo! Esse estudo é um oferecimento do site jesusdeusespírito.com.br. Lá você encontra um glossário com mais de 20.000 termos bíblicos e uma bíblia de estudos criada para que você possa entender de forma clara e objetiva os capítulos e versículos da Bíblia. Então, fica essa pergunta no ar, né? O que um nomezinho lá no meio da árvore genealógica de Abraão, poderia nos ensinar hoje em dia? Parece uma coisa tão distante, mas olha, a resposta é surpreendente e tem tudo a ver com a nossa vida agora. Então, antes da gente mergulhar no porquê esse nome é tão importante, a gente precisa dar um passo para trás. O primeiro passo é entender quem era essa pessoa e onde ela se encaixa na história. Vamos botar esse personagem no mapa, porque à primeira vista ele parece só mais um nome numa lista que não acaba mais. Ok, então vamos lá. Onde a gente encontra o Quemuel? Ele está lá em Gênesis. Ele era sobrinho de ninguém menos que Abraão, filho do irmão dele, Naor. Isso já o coloca bem no epicentro da família da aliança, sabe? Aquela linhagem que Deus escolheu para um propósito maior. A menção é super rápida, mas só essa localização já é uma pista, já acende uma luzinha de que, opa, tem alguma coisa importante aqui. E é aqui que a coisa começa a ficar muito interessante. Porque naquela cultura, na cultura bíblica, um nome não era só um rótulo. Não. Um nome era uma declaração. Carregava a identidade da pessoa, um propósito, uma história. A grande sacada sobre Quemuel não está nas coisas que ele fez, porque a Bíblia nem conta, mas sim no tesouro que está escondido dentro do nome dele. Chegou a hora. É aqui que a nossa pequena investigação encontra o ouro. Vamos abrir esse baú e ver a joia que estava guardada por trás daquelas letrinhas em hebraico. Olha só que coisa incrível. O nome Quemuel, que em hebraico é Quemohel, quer dizer Assembleia de Deus. Só que a sua aplicação prática, a força desse nome, é ainda mais poderosa. Deus é meu apoio. Pare e pensa um pouquinho no peso disso. Deus é o meu apoio. É uma declaração de fé, uma fortaleza inteira contida num único nome. E o mais legal é que essa ideia não é uma coisinha isolada, que aparece uma vez e some. Pelo contrário, esse conceito de que Deus é o nosso suporte é como a batida do coração de toda a Bíblia. É um eco que a gente ouve de Gênesis até o Apocalipse. Aí, séculos depois, olha o que o salmista escreve. Ele basicamente transforma essa mesma verdade numa poesia. Ele provavelmente nunca ouviu falar de Quemuel, mas ele conhecia muito bem o Deus de Quemuel. Essa certeza de que existe um socorro ali, na hora do aperto, isso é o centro de tudo. E aqui em Isaías a promessa fica ainda mais ativa, mais concreta. Não é só sobre quem Deus é, mas sobre o que Ele faz. Presta atenção nos verbos. Eu te fortaleço, te ajudo, te sustento. É ação. É um suporte divino que não para, está sempre acontecendo. E essa promessa que nasceu lá no Antigo Testamento, ela não fica para trás. Ela cruza a ponte para o Novo Testamento e o apóstolo Paulo pega essa ideia e resume tudo de um jeito super pessoal e forte. A força não vem da gente, vem de fora, de uma fonte que nos capacita. É o princípio de Quemuel funcionando a todo vapor. Ok, tudo isso é muito bonito, muito profundo, mas a pergunta que não quer calar é: e daí? O que a gente faz com isso? Como é que esse princípio, que tem milhares de anos, vira algo prático na nossa vida hoje? Como ele sai do papel e vira realidade? Bom, o caminho é mais ou menos assim. Primeiro passo, humildade. É reconhecer que a nossa força tem um limite, que a gente não dá conta de tudo. Segundo passo, a prática diária de confiar e depender de Deus. E o terceiro, que é incrível, é o transbordamento. É pegar esse apoio que a gente recebe e passar para frente, virando um canal desse suporte divino para quem está do nosso lado. Olha só essa tabela, ela deixa a escolha bem clara, preto no branco. De um lado, o apoio no mundo, na nossa própria força, na grana, no status. Qual a base disso? É tudo instável e limitado. E o resultado? Ansiedade, esgotamento, medo. Agora olha o outro lado, o princípio de Quemuel, o apoio em Deus. A base é o caráter dele, que não muda. A natureza, eterna, ilimitada, segura. E o resultado? Paz, perseverança, esperança. A diferença é gritante.
Então, fica aqui a reflexão para a gente levar. No fim do dia, quando a coisa aperta, onde o peso da vida está sendo colocado? Em quem ou no que a gente tem se apoiado de verdade? A resposta para essa pergunta, ela define quase tudo na nossa jornada. Então, no fim das contas, a gente vê que Kemuel é muito mais que um personagem esquecido numa lista. Ele é o nome de uma promessa viva, a promessa de que ninguém precisa caminhar sozinho, porque existe um apoio, um suporte que simplesmente não falha, nunca. E não se esqueça de aprofundar seus conhecimentos visitando o nosso patrocinador, jesusdeusespírito.com.br. Explore o glossário e a Bíblia de Estudos para continuar sua jornada. Até a próxima!